que eu trouxe para vocês então, para a gente observar essa relação sobre quilo, mega, giga e tera, que eu também acho muito importante que a gente consiga ponderar para efeito, claro, obviamente, das provas de concurso. Acompanha nessa tabelinha, e eu vou te mostrar aqui atentamente, isso é importante, que nós temos alguns valores descritos. Por exemplo, eu botei aqui 2 na 10 e botei 1024. E aqui, vai observar, aparece 1000 e o indicativo K. 1000 e o indicativo K. O que significa isso? K significa quilo, e quilo é indicativo de 1000. 1000, por exemplo, 1 quilograma é 1000 gramas. Mas quando eu digo bit ou byte, o quilo significa 2 na 10, que é 1024. Então, quando eu digo 1 kilobyte, na verdade não é 1000 bytes. De forma precisa, 1 kilobyte significa 1024 bytes. Mega, a princípio, significa milhões. Esse M descrito aqui significa mega. E mega, como eu vou repetir para vocês, a princípio significa milhões. Mas quando eu digo 1 megabyte, é aproximadamente 1 milhão de bytes. Mas de forma precisa é 2 na 20, 1.048.576 bytes. A mesma coisa eu diria para o giga. Giga, que é representado por esse G, giga significa bilhões, bilhões. 1 gigabyte, a princípio, seria 1 bilhão de bytes. Mas de forma precisa é 2 na 30. Então, 1 gigabyte, na verdade, representa 1.073.741.824 bytes. E vamos para o tera. Tera significa, que é representado aqui pela letra T, tera significa trilhões. Quando eu digo 1 terabyte, eu poderia dizer aproximadamente 1 trilhão de bytes, mas de forma precisa é 2 na 40, o que seria 1 terabyte, 1 trilhão 99.511.627.776. Então, quando falamos de quilo, mega, giga e tera, quilo é K, M, mega, G é giga, T é tera. Isto, quilo, mega, giga e tera, que a princípio 1000, milhões, bilhões e trilhões. Só que se eu quero o valor preciso, na verdade quilo é 2 na 10, mega 2 na 20, giga 2 na 30 e o tera 2 na 40, por isso que o valor, usando a base binária, não é exatamente 1000, milhões, bilhões e trilhões. Isso é aproximado. O valor preciso é 1 kilobyte, em vez de ser 1000 bytes, precisamente é 1024 bytes. Historinha bem interessante. Mas, como eu gosto de mensurar isso de forma mais aproximada para haver um entendimento, então nós podemos perceber que quando eu falo sobre 1 kilobyte, eu estou dizendo aproximadamente 1000 bytes. Quando eu digo 1 megabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 milhão de bytes. Quando eu digo 1 gigabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 bilhão de bytes. E quando eu digo 1 terabyte, eu estou dizendo aproximadamente 1 trilhão de bytes. Isso, claro, como valor aproximado. Não é exatamente o valor preciso, mas já ajuda aí numa prova de concurso para eliminar algumas opções. Bem interessante, então, a questão sobre quilo, mega, giga e tera que a gente pode observar. Vamos ver isso na prática? Acompanhe. Eu estou te mostrando aí em tela cheia um pendrive. E se tu observar esse pendrive aqui, ó, é uma unidade de armazenamento e tem um indicativo em bytes. Diz aqui 16 GB. Como o G é giga e o B está maiúsculo, o B maiúsculo indica byte e o G de giga indica bilhões. Eu poderia dizer que esse pendrive tem capacidade de armazenamento de 16 gigabytes. Então, aproximadamente 16 bilhões de bytes. Aproximadamente 16 bilhões de bytes de capacidade de armazenamento no pendrive, porque o indicativo está G de giga, que aproximadamente é bilhões, e o B indicando byte. Vamos ver um outro exemplo, quer ver? Ó, também podemos mensurar os tamanhos dos arquivos. Aqui eu tenho 2 arquivos. Tem um arquivo do Word, aqui, curso questões 2.doc, que tem um indicativo de 27 KB. K é quilo, B maiúsculo é byte. 27 KB é 27 kilobytes, que dá aproximadamente 27 mil bytes. Aqui embaixo, 31 KB, 31 kilobytes, aproximadamente
31 mil bytes. Mas isso só aproximado, porque na verdade, para saber o valor preciso, eu teria que pegar o 31 kilobytes, multiplicar por 1024 para dizer quantos bytes. Mas 31 kilobytes, então aproximadamente 31 mil bytes, porque quilo a princípio indica 1000. Essa ideia é bem interessante também. Vamos pegar aqui outros exemplos. Aqui eu tenho uma taxa de transferência de dados em uma rede de computador. Se eu pegar esse exemplo, diz assim, Power 10 Mbps. Imagina que eu vou contratar uma conexão com a internet de 10 Mbps. É a velocidade de acesso à internet que eu vou contratar. Quanto é isso? Bem, M significa mega, que é milhões. B minúsculo é bit. O PS aqui é por segundo. Então, 10 MB minúsculo PS, 10 megabits por segundo. Aproximadamente 10 milhões de bits por segundo, já que mega significa milhões. Então, na leitura seria 10 milhões de bits por segundo. Por que bit? Porque o B está minúsculo. E quando o B está minúsculo, de fato é bit. Percebe que nós podemos usar B maiúsculo, como foi o caso do pendrive, indicando byte, e aqui B minúsculo, como o caso da velocidade de acesso da minha conexão com a internet, B minúsculo indicando bits por segundo, e o M de mega, indicando aproximadamente 10 milhões de bits por segundo de velocidade de acesso nessa minha rede internet.